Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é: por que o suicídio acontece? Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, agradeço a Deus pela oportunidade de estar realizando esse pequeno trabalho. Para a ciência, as causas do suicídio podem estar relacionadas a distúrbios psicossociais. E segundo o levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde, a grande causa para o suicídio decorre de muitos fatores, muitos mesmo. Entre eles a depressão, desequilíbrios neuropsíquicos, além de fatores ambientais, socioeconômicos, genéticos e familiares, como exclusão, dependência química, desesperança e traumas emocionais, além de transtorno bipolar, esquizofrenia, anorexia e desvios de personalidade, que para a ciência, para a Organização Mundial da Saúde, isso é algo que está relacionado com o corpo físico. Para nós espíritas, tudo isso tem a sua causa, a sua origem no espírito, pois é o espírito que é doente, que é desequilibrado, que tem transtornos bipolares, transtornos emocionais. E isso tudo deságua no corpo físico. Porque mesmo com o avanço significativo da ciência médica, algumas manifestações permanecem obscuras no campo da psicologia exatamente porque estuda-se apenas o corpo físico. Dizem que a mente humana guarda mistérios ainda não desvendados. Quando se fala em mente humana, a ciência está falando do corpo físico, do cérebro físico. Por isso que pesquisadores procuram responder o que leva o ser humano a desrespeitar o seu instinto de autopreservação, que é uma coisa natural que o espírito possui. Ele quer preservar o corpo físico, mas é o espírito, o ser pensante, é o espírito o comandante do corpo. Também não é possível, dizem os espíritos, dizem os cientistas, explicar, por exemplo, por que algumas pessoas que enfrentam as mesmas situações não cometem o suicídio e outras, passando pelos mesmos caminhos, não conseguem evitar essa terrível ação que é o suicídio. Aos olhos da ciência, as causas do suicídio não estão totalmente esclarecidas. É inegável a presença de tais componentes, claro, no ato suicida. Porém, justamente por ignorar o espírito imortal, confunde-se o efeito com a causa. O efeito é o suicídio, a causa está no espírito, atribuindo-se, portanto, a um desarranjo fisiológico a responsabilidade por tamanha insensatez que decorre do livre-arbítrio equivocado do espírito que o pratica. Se fosse assim, estaríamos atribuindo ao corpo físico a origem de todas as nossas mazelas, quando na realidade o doente é a alma, é o espírito. O que as religiões, não o espiritismo, falam sobre o suicídio? Todas elas têm em comum o combate ao suicídio. Mas algumas religiões chegam a negar ao suicida o direito às orações em favor daquele que morreu. Os suicidas informam
algumas religiões. Dizem que os suicidas são rebeldes que se insurgiram contra a vontade de Deus e não merecem, portanto, qualquer consideração. Esses estão, segundo algumas religiões, irremediavelmente perdidos, sendo inútil, portanto, orar por eles. O Espiritismo reconhece também que, por fim, a própria vida é uma falta gravíssima, de tristes consequências, acrescentando, contudo, que, mesmo nessa situação, permanece o espírito sob a proteção divina, a que todos nós envolve e conduz. Deus não condena ninguém ao sofrimento eterno. Deus não condena, aliás, em nenhuma hipótese. Deus oferece oportunidades. Uma das maiores que nós temos é exatamente o livre-arbítrio, a liberdade de ação. Mas a liberdade de ação nos envolve responsabilidade. E qual é a visão espírita sobre o suicídio? O Espiritismo mostra o suicida como um irmão nosso que se enganou gravemente, tornando-se por isso o credor de nossa compreensão e carinho. Ele cometeu um erro, ele está enganado. O conhecimento que o Espiritismo nos traz constitui poderoso antídoto para o suicídio, pois explica que todos os nossos problemas são passageiros e breves, se considerarmos a vida espiritual, que é infinita. Ou seja, os problemas são passageiros, levando-se em conta que nós somos espíritos imortais, vivendo presentemente a nossa vida infinita. As dificuldades de hoje são resultados de nossa própria conduta, mas será sempre possível, através da oração, obter a ajuda dos amigos espirituais para superar as dificuldades. O homem não é, portanto, apenas um corpo físico. Sua essência é o espírito. A vida é excepcional oportunidade de crescimento. Dizemos que o conhecimento espírita constitui poderoso antídoto para o suicídio, nos explicando, nos esclarecendo o que significa, o que não significa, pretendo dizer. Não significa que espíritas também, lamentavelmente, não cometam suicídios. Existe suicídio, sim, lamentavelmente, no meio espírita, porque, a despeito do conhecimento que o Espiritismo nos traz, falando da vida imortal como espíritos, ainda assim, irmãos nossos, terrivelmente desequilibrados, ainda cometem essa ação terrível. O grande conforto que o Espiritismo oferece aos familiares da pessoa que se suicidou é a certeza de que Deus não vai desampará-lo, porque Deus não desampara nenhum dos seus filhos, que somos nós. Por mais que esses se equivoquem e se desviem de suas soberanas leis, ninguém mesmo está relegado ao sofrimento eterno, porque se assim fosse, Deus não seria infinitamente misericordioso, nem infinitamente justo. Portanto, não poderia ser Deus. Dessa forma, o sofrimento do suicida tem a duração necessária ao tempo para o arrependimento, ao seu reequilíbrio. Mas, respondendo ao tema, ao título desse vídeo, por que o suicídio acontece? Ele acontece em razão dos nossos desequilíbrios morais ainda, visto que nós estamos num mundo de provas e expiações. Somos espíritos ainda imperfeitos, sujeitos a cometer erros,
tais como o próprio suicídio. E muitas vezes a criatura, a despeito do conhecimento que possui, não crê encontrar uma saída para os seus problemas e acha que, cometendo o suicídio, os problemas irão se resolver, porque, segundo estudos da mesma Organização Mundial da Saúde, o suicida, ele não quer morrer. O suicida quer acabar com o seu sofrimento. Ele quer acabar com aquilo que o perturba. Mas ele não leva em conta. Ou muitas vezes leva em conta sim, mas o desequilíbrio é tal que ele acaba cometendo o suicídio. Portanto, o suicídio acontece em razão exatamente do nosso desequilíbrio. Por isso que nós estamos aqui mais uma vez, encarnados, para nos equilibrarmos, nos tornarmos espíritos melhores, com mais confiança em Deus, com mais esperança no vencer, superar os obstáculos. Pensemos sobre isso, reflitamos sobre isso, conversemos conosco mesmo sobre o suicídio, entendendo que ele não é saída para nada. Ele é entrada para um sofrimento ainda muito maior. É um tema que não se esgota. É um tema que precisa ser conversado, refletido sobre ele. Por isso, mais uma vez, trouxe aqui esse tema, suicídio. Agradeço mais uma vez a sua atenção. Agradeço aos mais de 3.000 inscritos em meu canal no YouTube. Agradeço também a Deus por ter publicado mais de 1.000 vídeos nesse meu canal. E desejo que fiquem bem, fiquem em paz.